bem, faremos do final da lição número 11, a lição que falou sobre o conflito iminente, onde Deus nos abençoou essa semana com ensinos proféticos que nos alertaram de forma plena a questão dos últimos dias, porque nós precisamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos. A lição da semana foi, na verdade, um treinamento para que nós possamos aprender a resistir aos ataques furiosos do dragão e das bestas que vão surgir e também do falso profeta, que vão surgir nesse mundo com toda a ferocidade para atacar aqueles que guardam os mandamentos do Senhor. O diabo vai agir contra aqueles que adoram a Deus. Hoje um monte de gente diz que adora a Deus, mas qual é a função da adoração? É nos levar a reconhecer que Deus é o Criador. Em que parte dos mandamentos isso está descrito? No quarto mandamento. Essa é a chave da adoração. A pessoa que adora a Deus hoje, mas não está vinculando essa adoração ao quarto mandamento, está fazendo uma adoração parcial. Então é preciso que as pessoas entendam que a adoração perfeita está voltada nos 4 primeiros mandamentos da lei de Deus. Por isso Jesus disse para aquele doutor da lei: olha, o mandamento mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma. E em segundo lugar, amar o próximo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então a adoração está vinculada hoje a um sistema de adoração vinculada ao 4º mandamento, que é a adoração a Deus no sábado. Em outros dias também, mas no sábado é o memorial da criação. No sábado nós nos lembramos que Deus nos criou e Deus nos conhece. Ele sabe do que precisamos. Um dia em Nova York, um carro bonito da marca Ford estava andando numa das avenidas e o seu dono, muito satisfeito com o conforto do carro, de repente o carro parou no meio da avenida bem movimentada. Foi aquele desespero. O homem desceu do carro, empurrou, colocou no acostamento, tentou fazer pegar o carro, não conseguiu, abriu o capô, fechou, verificou, não conseguiu nada. As pessoas se juntaram em torno dele, ninguém conseguia resolver o problema. Passou um cavalheiro e parou, olhou, disse: com licença um pouquinho, posso dar uma olhadinha? O homem, motorista incrédulo, olhou para aquele homem, como quem diz assim: coitado, todo mundo já tentou, não conseguiu, ele vai conseguir. Ele disse: pode abrir o capô, por favor. O homem abriu o capô, ele levantou a tampa, olhou o motor, descobriu uma coisa, pegou um fiozinho, conectou ali no lugar, disse para o homem: dê a partida. O carro pegou, todo mundo aplaudiu. O motorista disse: como é que o senhor sabia que tinha esse fiozinho ali? Ele disse: porque eu sou o criador do carro Ford. Meu nome é Henry Ford. E mostrou a identidade dele, todo mundo aplaudiu mais ainda. O dono sabe o que fazer porque ele é o criador. Deus é o nosso criador. Ele sabe do que nós vamos precisar hoje e também no futuro. William Temple, que foi um grande pregador, pensador cristão, nos deixou um pensamento muito solene a respeito de adoração. Ele diz que a adoração é a submissão de toda a nossa natureza a Deus. É a vivificação da consciência mediante a santidade divina. A adoração é o nutrir da mente com a verdade divina. A adoração é a purificação da imaginação pela beleza divina. É o abrir do coração ao seu amor e a entrega perfeita da vontade ao seu propósito. O livro do Apocalipse mostra o panorama do grande conflito, tendo como pano de fundo a adoração. A briga começou no céu, com Lúcifer e os anjos dele. Foi jogado na escuridão, mas ele não descansou, nem descansa, enquanto ele não conseguir uma espécie de adoração. E ele vai lutar para conseguir essa adoração. Ellen White escreveu no Grande Conflito, página 620, o seguinte: todas as forças e os poderes das trevas estão operando contra a raça humana para restringir a liberdade religiosa e limpar o culto de adoração de um sábado verdadeiro para colocar um sábado falso, um sábado idolátrico. Deus sabe tudo isto e, como resultado, vai proteger os seus filhos. Então o diabo ele está fazendo o que João disse: ai de vós, moradores da terra, porque o diabo desceu até vós cheio de ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O Apocalipse mostra uma crise que virá por meio da profecia da marca da besta, onde o diabo, o dragão, vai dar à besta que surgiu do mar todo o poder e autoridade. Depois surgirá a besta da terra. A besta da terra vai agir politicamente. A besta do mar age religiosamente. Os dois juntos formam uma imagem, chamada imagem da besta, que é a autoridade política junto com a autoridade religiosa. Aí os dois se unem para proteger o planeta, para fazer a família feliz, para estabelecer um dia de libertação, e esse dia será o domingo.
E as pessoas serão obrigadas a aceitar isso como o dia de adoração. Quem não adorar a Deus nesse dia, lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Quem não adorar a estátua, quando ouvir o barulho da buzina, do sonido da trombeta, será lançado na fornalha de fogo. Um decreto de morte vai surgir. Diante do conhecimento dessas profecias, não devemos temer, mas confiar em Deus, ser perseverantes naquilo que Deus nos ensinou. O menino estava brincando com seu pai e sumiu de casa. O pai procurou, não achou, chamou os vizinhos, começaram a procurar, chamaram a polícia, todo mundo procurou, e foi da parte da manhã até quase 11h30 da noite. As buscas foram suspensas para reiniciar no dia seguinte, mas o pai não descansou. O pai disse: vou achar meu filho. E com a lanterna na mão, ele saiu procurando. 3 quilômetros longe da casa, ele descobriu o menino dormindo dentro de uma gruta em cima de umas folhas de bananeira. Acordou o filho e o levou para casa. Valeu a pena a sua perseverança. Então o cristão tem que ser perseverante. Tem que saber que Deus está no comando de todas as coisas. Aprendemos aqui que as duas bestas têm poderes que vão abalar o mundo. O dragão vai dar poder para as duas bestas. E essas bestas, que são símbolo de poder religioso e poder político, vão abalar o mundo porque vão impor uma adoração para um dia que Deus não autorizou como dia santo, que é o domingo. Transferir a santidade do sábado para a santidade do domingo, e as pessoas vão aceitar isso como uma coisa normal. Agora surge uma pergunta: as pessoas vão aguentar? Os cristãos vão assim se sujeitar a isso? E a família, como vai ficar? Muitas pessoas vão assim, vamos dizer assim, se abrir diante das evidências e vão dizer: eu não consigo, eu sinto muito, mas eu tenho que sobreviver, eu tenho que abrir meu comércio, eu tenho que atender as pessoas, eu tenho dívida, eu tenho fornecedores. Então muitos que hoje servem a Deus vão, infelizmente, como diz no ditado vulgar popular, vão entregar a batata. E então vão passar para o lado da besta, para enfrentar as bestas só com a força do Senhor Deus. Martinho Lutero, por exemplo, ele confiou plenamente em Deus. Martinho Lutero lutou mais de 50 anos contra a Igreja Católica. A Igreja Católica sempre querendo silenciar Martinho Lutero. Mas ele não foi morto pela Inquisição, por incrível que pareça. Martinho Lutero morreu com 63 anos, na terra natal dele. Morreu de um aneurisma cerebral. Mas o Vaticano não colocou as mãos em Martinho Lutero. Ele foi liberto muitas vezes por Deus. Ele compôs o hino Castelo Forte, que se tornou um hino mundial para que os cristãos, para que os reformistas, para que aqueles que guardam os mandamentos de Deus colocassem esse hino como sendo um lema daqueles que vão enfrentar grandes provas no futuro. Deus nos abençoe. Que Deus seja o nosso Castelo Forte. Fique com Deus. Tenha um feliz sábado na presença do Senhor. Amém.